8h50, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para focarmos na economia do Brasil. Dentro de tanta turbulência, para onde é que a gente está indo? Ontem, falando com o nosso colunista, o professor Paulo Rabelo de Castro, eu falei, professor, a gente já falou tanto de tarifa, né? O Brasil não é só tarifa, tem muita coisa acontecendo aqui e muita coisa sobre a qual a gente tem que colocar uma visão mais clara. É por isso que hoje o professor Paulo Rabelo de Castro vai falar conosco sobre a economia do Brasil como um todo, que nesse momento passa por uma desaceleração do seu crescimento. O PIB vai ser mais baixo esse ano e com a perspectiva de que isso se repita no ano que vem. Por tarifa, mas não só por causa delas. Professor, quais são as expectativas, com que números a sua consultoria trabalha em relação ao crescimento do Brasil, agora para o curto e para o médio prazo? Bom dia. Vamos acelerar sim. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, Pedro e Cláudio. É um prazer estar aqui de volta e realmente é uma boa notícia e uma má notícia que eu estou dando ao mesmo tempo. A boa notícia é que até aqui eu acho que a população concorda que estivemos razoavelmente bem em termos de ritmo de emprego. Os postos de trabalho têm sido abertos regularmente todos os meses. E isso favorece o aumento da renda da população, o seu poder de compra. Os preços dos alimentos neste semestre que passou estiveram desacelerando e devem até desacelerar mais por conta do tarifaço, tendo em vista produtos que sobram das vendas que não foram efetuadas para o mercado americano e que aí retornam para as prateleiras do Brasil, aumentando a oferta e, portanto, tornando mais acessíveis o preço, por exemplo, do café, do arroz, da laranja e assim por diante. Mas, em compensação, a má notícia é que tudo que é bom não dura para sempre. E nós temos vários motivos que tornam a desaceleração da economia nesse segundo semestre praticamente inevitável. O recado para quem está nos ouvindo, as milhares de pessoas que nos acompanham no Jornal Gente, é a seguinte: nada grave por enquanto, mas nós estamos diante de uma diminuição da empregabilidade. Todos que pensavam que daqui para frente vamos ter aumentos de salário, disputa pela mão de obra, isso não é verdade. Até dezembro, a situação da economia deve diminuir de ritmo de atividade e, portanto, nós vamos ter, por assim dizer, um Natal um pouco mais magro. É o que, se todos estão acompanhando também aí nesse quadro que a RC Consultores produziu aí para o Jornal Gente, essas três perninhas, amarela, vermelha e marrom escuro, que mostram uma desaceleração do ritmo da atividade econômica, mostra que nós estamos atravessando ali naquela linha pontilhada pelo pico da atividade, quase 4% de crescimento, o que é muito bom. O primeiro semestre, como eu disse, foi de aceleração, mas esse segundo semestre deve ser de desaceleração. O mercado está pensando numa previsão de cerca de 2,2% de PIB lá no final do ano, pode dar até um 2,5%, mas vai ficar nessa faixa. A previsão mais baixa, ali de 1,58%, diz respeito a um cenário um pouco mais agravado, que é aquele que corresponde exatamente ao que vocês discutiam agora há pouco com o senador Ciro Nogueira. Aliás, uma grande entrevista do senador Ciro Nogueira. Parabéns para o União e para os progressistas que agora fazem uma federação. Pois bem, esse agravamento pode ser decorrente de troca de pé, ou seja, erros diplomáticos e erros presidenciais em relação à crise que só se agrava dia a dia e que já deixou de ser uma crise baseada em tarifaço e passou a ser uma queda de braço, na realidade um cabo de guerra
entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso pode nos levar a uma situação de rápida deterioração das condições econômicas brasileiras. Então, professor, as expectativas são preocupantes, né? Eu vi enfim, no trabalho da sua consultoria mostrando que a perspectiva que nos resta é aguardar a definição das eleições de 2026. O senhor considera que, do jeito que está, esse modelo, ou os projetos, ou as concepções do atual governo em matéria de economia não devem levar o país a porto seguro, a bom termo? Como o senhor avalia isso, do ponto de vista político? Cláudio, você está sendo generoso quando se refere às concepções do atual governo a respeito da economia. Não há concepções, muito menos há planejamento. E nisso não faço nenhuma gracinha. Não estou ironizando. A figura da ministra do Planejamento é completamente apagada. Aliás, uma senadora que foi muito afirmativa durante o seu período como parlamentar, ela simplesmente desapareceu ao aderir ao governo Lula. Hoje poderia ser até uma pré-candidata se tivesse ficado no seu canto, por assim dizer, politicamente falando. No entanto, aderiu ao governo Lula e desapareceu. Mas não foi ela que desapareceu. O plano de crescimento, de organização da gestão pública é que nunca apareceram. Esses planos ficaram em alguma gaveta em Brasília. E é por isso que o ano de 2026 será também um ano apagado. Não só a gente já mostrou que nós estamos numa curva de desaceleração, aí é bom enumerar os fatores. O principal, o mais indigesto, o quase pornográfico, é a taxa de juros, 15% ao ano, contra uma perspectiva de crescimento na faixa de 2%, ou seja, a economia não paga os juros que lhe são cobrados. Isso quer dizer, os brasileiros não têm condição, projetando à frente, de cobrir esse encargo financeiro, portanto, estamos diante de um desequilíbrio extremamente grave que causa o quê? Uma desaceleração da demanda. Essa desaceleração da demanda se projeta para dentro de 2026. Há fatores atenuantes, o principal deles é que nos supermercados deve haver maior estabilidade de preço, o que não é má notícia para os brasileiros, atenua essa sensação de estagnação que deve ocorrer em 2026. Agora, acrescente um aspecto, Cláudio. A gente sempre sabe que o ano eleitoral de uma eleição geral presidencial é sempre um ano muito difícil em termos de gestão para o governo e para o presidente que está no cargo. Por quê? Porque ele estará contingenciado pelas cotoveladas próprias do período pré-eleitoral. É muito difícil tomar medidas e muito mais difícil ainda aprovar medidas. A Thaís, agora há pouco, perguntava ao senador se realmente vai haver aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma medida que já deveria ter sido tomada há muito tempo e que claramente o Congresso está enrolando para emparedar o presidente. Se isso acontece em 2025, e o senador não nota bem, né? Para mim, ele não foi afirmativo ao dizer que vão aprovar. Ele enrolou, costeou o alambrado e não afirmou. E esse assunto, eu acho que deveria ser da parte dele um assunto já praticamente decidido. É porque ele está realmente emparedando o atual governo. E eu acho que o ano de 2026, portanto, concluindo em relação à sua pergunta, vai ser um ano fraco, um ano que não vai ajudar o presidente Lula nessa suposta nova campanha presidencial. Eu deixo aqui marcado, tenho minhas graves desconfianças de que ele, que é tudo menos bobo, talvez nem concorra.
Professor Paulo Rabelo de Castro conosco aqui ao vivo no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. Um bom dia para o senhor, professor. A pergunta é, se não só a guerra comercial, mas os atritos com os Estados Unidos, com consequências imprevisíveis, se através das expectativas já não estão também ajudando a desacelerar a atividade, professor? E o medo, estou falando de medo no consumo, postergação de investimentos, enfim. Sônia, você está corretíssima. Existe uma variável na economia que precede a todas as demais. O economista que não conhece esse conceito praticamente não pode falar de economia, que é o conceito das expectativas. E, aliás, na vida, esse conceito não é só econômico, ele é um conceito de vida. A gente vive mais pelo que a gente espera do que pelo que acontece. Não é? Se tirassem do homem, da humanidade, aquilo que ele pode esperar, isso tem muito a ver até com a pergunta anterior do Cláudio, quando falou sobre as concepções do governo, sobre o que é que o governo ainda pode fazer. Um governo que não apresenta um plano, que não joga no imaginário da população um sonho, um objetivo, uma meta, coisa que, por exemplo, um grande presidente como o JK sabia fazer de forma magistral, mas outros faziam muito bem. Não é? O próprio presidente Trump, com toda a seu grau de tumulto mental, ele tem como lema fazer a América grandiosa de novo. Isso é expectativa. As expectativas estão deterioradas e, portanto, isso representa um freio aos investimentos, Sônia. Os investimentos claramente estão freando, a gente percebe isso na nossa consultoria, percebe isso na conversa com os empresários e apenas por uma questão, às vezes, de resguardo. Não é só quando leva uma trombada porque não consegue mais exportar para os Estados Unidos. Óbvio que esses segmentos que foram diretamente atingidos estão retraindo a sua produção e, portanto, paralisando investimentos. Mas os demais continuam refazendo as suas contas sobre investimento. E este é um momento particularmente delicado, repito, porque com 15% de taxa Selic é muito complicado arrumar qualquer negócio que cubra em retorno empresarial o que a taxa de juros representa como custo financeiro para empreender. Então, existe um desequilíbrio fundamental que precisa ser atacado e é por isso que eu disse antes, Cláudio, que eu acho que isso só se resolve nas urnas em 26. Nós precisamos mudar o disco, mudar de prosa, trocar de música. Nós precisamos, fazendo ainda também uma referência ao senador Ciro Nogueira, quando enumerou possíveis candidatos que ele descreveu como do campo da direita. Eu diria que é um pouco mais amplo do que isso. O que nós precisamos são candidatos com um grau maior de normalidade. Gente que tenha um currículo, que tenha realizações para mostrar, coisa que há muito tempo nós não temos presidente com realizações mostradas. Portanto, nós precisamos de gestores de boa qualidade, com equipes, com agendas e mostrar para o público isso. E eu acho que as urnas é que vão determinar uma virada em 2027. O país está atingindo um limite e esse limite está sendo, vamos dizer, apressado pela crise com os Estados Unidos. O Brasil, eu nem sei se isso é uma má notícia, viu, Sônia? Você que acompanha aí do ponto de vista internacional. O Brasil está sendo, como aliás na crise de 29 e 30, sendo, vamos dizer, instado a melhorar por conta de uma piora e uma degradação absoluta das suas condições internacionais. Embora seja muito desconfortável, isso não é necessariamente mal a longo prazo para a história do nosso país. Professor Paulo Rabelo, pois não, Cláudio Humberto, vai lá.
Pedro, desculpa, é só para emendar nesse assunto. Ontem tivemos na Bolsa, professor, um dia de pânico. Foi o Dino Day, não é? Dinos Day, né? Que foi enfim, as consequências daquela maluquice na Bolsa de Valores. E o que a gente viu foi um setor, que é o setor financeiro, os bancos, que até poucos dias antes era a única boa notícia que havia na Bolsa de Valores, perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. O Banco do Brasil, coitado. Mais de 200 anos de existência, está correndo sérios riscos agora. Quer dizer, essa política econômica corre o risco de fazer até os bancos quebrarem? O senhor acha isso? Na realidade, eu só emendaria que é mais essa antipolítica diplomática do governo Lula é que causa isso, mais do que um fenômeno de política econômica. Os fatos negativos da política econômica, a carga tributária muito elevada, as dificuldades de crédito, inclusive agora também reverberando no setor agrícola, a taxa de juros, como eu disse, elevada, pornograficamente elevada, tudo isso já estava na conta. O que aconteceu ontem foi, vamos dizer, o cálculo que os investidores estão fazendo sobre as eventuais implicações e o impasse em que estão os bancos brasileiros para atender ao mesmo tempo as imposições da chamada Lei Magnitsky e aqui dentro atender às novas disposições do ministro Dino. Então é esse o impasse. E aí, portanto, houve um recuo do valor dessas ações. A gente costuma dizer assim, que aí o mercado perdeu. Na realidade, só perdeu quem vai vender hoje. Quem não vendeu as ações não perdeu nada. Ele continua tendo X ações na sua carteira, porque ele precisa esperar. E a perda é apenas em valor de mercado, não representa uma perda realizada. E, portanto, a gente pode se acalmar um pouquinho. Agora, obviamente, é um mau momento para a renda variável, ele já estava até demorando a acontecer, agora ele denota que é realmente aquilo que a gente, aliás, até de brincadeira a gente diz, agosto, mês de desgosto, estava demorando, mas ainda no mês de agosto a gente tem esse ajuste na Bolsa de Valores. Eu acho que a gente tem que ter calma. Eu recomendo a quem está posicionado em bolsa que neste momento é um mau momento para sair correndo. É preciso enxergar um pouco mais à frente e eu acho que o potencial brasileiro continua lá. O que precisa realmente mudar radicalmente é a inércia diplomática brasileira neste momento. Nós estamos praticamente alimentando dentro do vamos dizer assim, do Palácio do Planalto um agravamento da animosidade em relação ao governo dos Estados Unidos. Eu também não alimento nenhuma simpatia pela maneira até grosseira com que os Estados Unidos têm se comportado em relação ao Brasil, independentemente das razões que motivem o governo americano. Acho que cada país deve ter a responsabilidade de resolver internamente seus próprios problemas, sem que o grande primo norte-americano tenha que se meter em assuntos internos de cada país, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um conjunto de atitudes que ensejem o respeito que atualmente os Estados Unidos não nos estão conferindo. Nós estamos sendo tratados sem respeito. E, quem sabe, a gente, em parte, esteja merecendo essa falta de respeito. Professor Paulo Rabelo de Castro está todas as semanas conosco aqui no Jornal Gente. Obrigado pela participação. Até semana que vem, professor. Uma alegria estar com vocês, bancada. Uma ótima semana. Bom trabalho. Obrigado.